Então, o título da série é Os 12. Fala comigo, Os 12. E o subtítulo é: Veja como Deus chama pessoas improváveis para realizarem o impossível. Deus, repita comigo, Deus chama pessoas improváveis para realizarem o impossível. Vira para o seu vizinho e fala: Deus te chama para realizar o impossível. Sabe por quê? Porque você é o improvável. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. Como eu disse, o título dessa série é Os 12. Veja como Deus chama pessoas improváveis para realizarem o impossível. E o nosso objetivo nessa série é levar a igreja, levar a CA de Palavra Viva ao conhecimento bíblico e histórico a respeito dos 12 apóstolos. Nós vamos olhar pelas Escrituras Sagradas quais foram as qualidades, os defeitos e os feitos desses homens cheios do Espírito Santo de Deus. No domingo passado, nós fizemos uma introdução falando sobre como a nossa sociedade está encharcada pelas verdades do cristianismo. Como o Ocidente foi construído com bases judaico-cristãs. Então não é muito difícil nós enxergarmos resquícios da fé evangélica, resquícios do cristianismo na nossa rotina, seja no nome de cidades, seja no nome de pessoas, seja nos censos que mostram que o Brasil tem mais de 80% de cristãos, enfim. Mas o simples fato de perceber que a fé cristã, ela faz parte da nossa rotina, não significa que automaticamente nós estamos vivendo à altura daquilo que Deus nos chamou para viver. Não significa que nós andamos de forma agradável a Deus. Não significa que a palavra de Deus, de fato, como diz o Salmo 119, verso 105, tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se tem uma coisa que nós, como cristãos, precisamos entender, que a fé cristã, ela tem base doutrinária. Em outras palavras, nós não vivemos a nossa fé de qualquer jeito. Nós não vivemos a nossa fé de acordo com o que nós estamos sentindo. Nós vivemos a nossa fé de acordo com o que está escrito. Nós vivemos a nossa fé de acordo com o que Jesus disse, de acordo com o que Jesus fez. É por isso que Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro da história da igreja, começa dizendo que Jesus passou 40 dias com aqueles homens. E enquanto Jesus estava com eles, Jesus não apenas ensinava a eles mistérios do reino, mas durante todo o ministério de Jesus, Jesus os discipulou através das palavras e através das atitudes.
É por isso que esse livro se chama Atos dos Apóstolos. E não filosofia dos apóstolos. E não ideias dos apóstolos. Porque o evangelho não é uma ideia legal. O evangelho não é uma nova filosofia. O evangelho é uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou falar mais uma vez que eu acho que você ainda não chegou. O evangelho é uma nova vida em Cristo Jesus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a comunidade cristã, em Atos capítulo 2, já começa como? A igreja perseverando no ensino dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então, desde quando a igreja começa, no seu embrião, já existe ensino. Já existe doutrina, ou seja, é uma anomalia alguém que se diz cristão não gostar de ler a Bíblia. Não é normal alguém que se diz nascido de novo não ter fome e sede da palavra de Deus. Não é normal alguém que se diz cristão desconhecer aquele livro que é esse daqui que mantém a sua fé viva. Porque a igreja, desde o seu estágio embrionário, ela tem ensino. Ela tem pregação. Porque nós vivemos não segundo as nossas vontades, mas segundo a vontade de Deus. Então não é o que eu estou pensando. Eu não subo aqui para falar o que eu estou pensando. Eu subo aqui para mostrar para você qual é o pensamento de Deus. E eu me esforço no máximo que eu posso, e dependo no máximo que eu devo, para que a minha voz seja apenas uma voz, mas que enquanto eu falo, a palavra de Deus trabalhe no seu coração. Então a fé cristã, ela é doutrinária, ela tem fundamento, ela tem base. Por que nós abrimos a Bíblia e pregamos? Porque tem base bíblica para isso. Por que nós nos reunimos como... Por que a gente, em tempos de tecnologia, não faz um link e no domingo à noite manda esse link para todo mundo e todo mundo, de pijama, assiste o culto em casa? Por que a gente não faz isso? Porque a Escritura fala sobre a importância da reunião como corpo. Porque um corpo vivo é um corpo onde os membros estão unidos. Não tem vida num membro que está fora do corpo. Não tem vida. Não tem vida. Então eu não posso pegar uma exceção, que é o quê? Eu não posso estar na igreja, então eu vou assistir online. Eu não posso pegar uma exceção e transformar essa exceção numa regra. Porque desde quando a igreja existe, faz parte da doutrina da igreja nós nos reunirmos como família. Hoje é dia dos pais. E talvez nem todos aqui tenham um pai para comemorar esse dia. Nem todos aqui talvez tenham um pai para lembrar e falar assim, que saudade do meu pai. Mas a igreja é esse lugar. E quando você passa a fazer parte dela, você ganha uma família de muitos e muitos irmãos. A igreja é essa compensação de Deus para aqueles que não têm um pai, para aqueles que não têm uma mãe, para aqueles que não têm um irmão, para alguns que quando começam a caminhar com Cristo, a família vira as costas para Ele. A igreja é essa compensação de Deus, onde nós nos abraçamos uns aos outros, damos apoio, oramos uns para os outros. Por isso que não tem como você ter vida espiritual, não tem como você ter saúde espiritual, se você estiver distante da igreja. Esse conceito de amor ao próximo, esse conceito de cuidado com o próximo, ele surge com o cristianismo ao longo da história. Os fundadores da Cruz Vermelha eram cristãos. Os fundadores do Exército da Salvação eram cristãos.
Toda a ideia de cuidado com o próximo, toda a ideia de valor de uma vida, isso surge com o cristianismo. A ideia do valor de uma criança, isso surge com o cristianismo. A ideia do valor da mulher, isso surge com o cristianismo. Então nós não podemos andar na contramão daquilo que a nossa história, e principalmente daquilo que a palavra de Deus nos indica para andar. Então eu preciso entender que a minha fé em Cristo, ela não é vivida do meu jeito, ela já existe há 2000 anos nesse livro que é a palavra de Deus, e eu preciso olhar para esse livro e perguntar: Pai, como o Senhor quer que eu viva? O nosso chamado é viver de maneira agradável ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe qual é o maior ato de fé que você pode ter? O maior ato de fé que você pode ter é abrir mão da sua razão para ficar com a sua convicção nas Escrituras. Eu acho que os crentes já foram embora já. O pessoal foi embora mais cedo hoje. Deixa eu falar de novo. O maior ato de fé que você pode ter é abrir mão, às vezes, da sua razão para priorizar a sua convicção na palavra. Vira para o seu vizinho e fala: você precisa priorizar a sua convicção na palavra. Agora fala com voz de pregador, para ele assustar. Você precisa priorizar a sua convicção na palavra. Então, dar uma olhada para trás faz parte da nossa história. Dar uma olhada para trás faz parte da nossa caminhada para o futuro. Senão nós cometemos os mesmos erros que foram cometidos no passado. Nós, igreja do século 21, nós não somos o marco zero da fé cristã. Muitos homens e mulheres já morreram e outros estão morrendo em outros lugares do mundo por causa da fé que nós professamos. É por isso que nós temos incentivado os irmãos a usarem a Bíblia na igreja. Nós temos incentivado os irmãos a usarem o livro. Você pode ler a Bíblia no aplicativo, você pode ler a Bíblia no tablet, mas esse livro aqui, para chegar na sua mão, um alto preço foi pago. Um preço de sangue de muitos homens e mulheres. Existem países no Oriente em que as pessoas choram de alegria por ter acesso a uma folha da Bíblia. Acesso a uma folha da Bíblia. Acesso a uma folha da Bíblia. E nós temos a liberdade de termos acesso a todas as folhas da Bíblia. Então nós precisamos ser gratos, e um dos gestos de gratidão que nós temos com esses homens e mulheres que deram a sua vida para que esse livro chegasse até nós, é começar a carregar a nossa Bíblia. Então a nossa fé, ela tem base doutrinária e ela tem base histórica. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa história, precisamos olhar para as Escrituras e conhecer quem são esses homens. Esses homens que, como Atos 17 diz, colocaram o mundo de cabeça para baixo, no poder do Espírito Santo de Deus, com a pregação do Evangelho. E o que é interessante é que quando você olha para a vida desses homens, você não vai ver algo extraordinário, você não vai ver uma mega inteligência, pelo contrário. Quando você olha para os 12 apóstolos, você vai ver homens que naturalmente não tinham talentos, homens que não eram poderosos, homens que não vinham das regiões nobres, homens que tinham dificuldade de entender aquilo que Jesus dizia. Você vai ver homens que brigavam por ego para ver quem era o melhor. Você vai ver homens que juravam uma coisa, mas não cumpriam. Você vai ver homens medrosos,
Homens que tinham dificuldade de crer. E aí você se pergunta, como que esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo? Como que Jesus chamou esses homens e confiou na mão deles a mensagem de salvação para o mundo? Como que Jesus teve essa coragem? Nos próximos domingos você vai perceber que você não é tão diferente desses homens. Mas isso não é para te desanimar. É para você ter a consciência de que Jesus chamou homens improváveis. E através desses homens improváveis, ele realizou o impossível. Se ele fez isso no passado, isso significa que ele continua realizando isso no presente. E aí você diz, por que, pastor? Porque nós não estamos falando de um Jesus que morreu, nós estamos falando de um que morreu e ressuscitou, e hoje ele está vivo, assentado à direita de Deus, e ele continua chamando pessoas improváveis para realizarem o impossível. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou falando aqui nessa noite, eu só preciso de 3 pessoas para crerem naquilo que eu estou falando aqui nessa noite. Tem alguém improvável aqui que diz, Senhor, eis-me aqui. Deus ama os improváveis. Por que Deus ama os improváveis? Você vai entender isso até o final desse sermão. Mas aqui em Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 16, volta para o texto comigo. Nós temos o chamado dos apóstolos. E diz assim, o verso 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Repita comigo, naqueles dias. Mais uma vez, naqueles dias. Mais uma vez, naqueles dias. Bom, quando nós estamos estudando um texto, a primeira pergunta que nós fazemos é, que dias são esses? Repita comigo, que dias? Se você ler com atenção o Evangelho de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai perceber que nesses dias tinham 2 coisas acontecendo. Primeiro, a fama de Jesus estava crescendo. Segundo, a hostilidade dos fariseus também estava crescendo. Primeiro, a fama de Jesus estava crescendo. Jesus estava ficando famoso. O número de seguidores estava aumentando. Ele publicava uma frase, 1.000 curtidas, 10.000 compartilhamentos. Jesus estava ganhando destaque naquela região. E quando você olha para a Bíblia, você vê vários textos que mostram que Jesus estava ficando famoso. Fala comigo, Deus não tem problema em seus filhos ganharem destaque. Vou falar mais uma vez. Deus não tem problema em seus filhos ganharem destaque. O problema é quando o destaque e a fama têm os seus filhos. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo 4, verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Marcos capítulo 1, verso 28 diz, a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Marcos capítulo 1, verso 32 e 33, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta da casa. Então Jesus está ficando famoso. O ministério de Jesus está ganhando proeminência. Então quando Lucas fala sobre aqueles dias, em primeiro lugar, ele está falando da fama de Jesus que vinha crescendo. Só para você entender aqui, o ministério de Jesus, ele teve de 3 anos a 3 anos e meio de duração. Jesus começa seu ministério com 30 anos. Fala comigo, 30 anos. Só os vivos, 30 anos.
Então, Jesus teve um ministério de aproximadamente 3 anos e meio. E Lucas capítulo 1 até o capítulo 6 narram 1 ano e meio do ministério de Jesus. Fala comigo, 1 ano e meio do ministério de Jesus. Então, em 1 ano e meio, a fama de Jesus está crescendo. Só que a hostilidade dos fariseus também começa a crescer. Porque quanto maior o destaque, maior o ataque. Ei, quanto maior o destaque, maior o ataque. Quanto maior a oportunidade, maior a responsabilidade. Se você não entender isso agora, enquanto você está crescendo, quando você chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, você vai entrar em crise. Quanto mais oportunidades você tem, mais responsabilidades você carrega. Quanto maior é o seu destaque, maior é o nível de ataque que você recebe. Guarde isso no seu coração. Toda nova oportunidade traz consigo um novo nível de responsabilidade. Toda nova oportunidade traz consigo um novo nível de ataque. Toda nova posição traz consigo um novo nível de oposição. Se você não entender isso, você vai sucumbir nesse lugar onde Deus está te colocando. Se você não entender isso, você vai começar a colocar a culpa de tudo no diabo, ao invés de se posicionar com autoridade onde Deus te colocou. Deus não te chamou para retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, como diz Hebreus capítulo 10. Nós somos daqueles que andam pela fé. A nossa caminhada é de glória em glória. A nossa caminhada é de fé em fé. E ainda que o inimigo venha contra nós por um caminho, por 7 caminhos, ele tem que fugir. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Não é tempo de abaixar a cabeça, é tempo de levantar a cabeça. Porque nós temos um Deus que é o nosso refúgio. Nós temos um Deus que é a nossa fortaleza. Nós temos um Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos um Deus que nós podemos chamar de nosso escudo. Eu não sei você, mas eu tenho um Deus que não me abandona. Tem mais alguém aqui que tem esse Deus? Não é tempo de retroceder. Vira para o seu vizinho e fala, não é tempo de retroceder. Não, mas faz cara de profeta, não é tempo de retroceder. Agora vira para outra pessoa e diz, não é tempo de retroceder. É tempo de avançar. A fama está crescendo. A oposição também está crescendo. A fama está crescendo. A oposição também está crescendo. Quanto maior o destaque, maior o ataque. Quanto maior o destaque, maior o ataque. Quanto maior o destaque, maior o ataque. Tinha um negócio para falar aqui, mas... Não. Eu não sei se eles estão preparados para ouvir isso aqui, não. Deixa eu falar de novo aqui. Quanto maior o destaque, maior o ataque. Cuidado com aquilo que você tem pedido em oração a Deus. Senhor, aumenta o meu destaque, Senhor. Amplie o alcance do meu ministério, Senhor. Traz mais pessoas até a minha empresa, Senhor. Eu acho que depois de hoje vai ter gente falando, Senhor, sabe aquela oração? Esquece, Senhor, esquece. Eu gosto do que Jesus disse em Marcos capítulo 10. Chega João e Tiago, os 2 irmãos. Filhos do trovão. Jesus colocava apelido nos apóstolos. Filhos do trovão. Deve ser porque eles eram calminhos. Eles chegam até Jesus junto com a mãe. E fala, Jesus,
quando você entrar na sua glória, porque a mentalidade deles era a mentalidade judaica, ainda aprisionada nas promessas do Antigo Testamento, do reino messiânico físico, local. Não que isso não vá acontecer, mas eles não entenderam que ainda haveria um processo necessário para que o reino de Cristo, fisicamente, com o Cristo em pessoa, se estabeleça sobre a terra. Então o reino hoje é invisível, mas para eles se concretizaria logo depois da morte de Jesus, o estabelecimento do seu reino físico. Esses homens chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quando o Senhor entrar na sua glória, a gente não quer a sua posição, a gente não quer o seu cargo, mas coloca a gente, um à sua direita e outro à sua esquerda. E isso é nepotismo. Por que nepotismo? Porque Tiago e João eram primos de Jesus. A mãe deles era irmã de Maria. Então eles falam: Jesus, nós somos da família. O Senhor não vai colocar o reino na mão de um Pedro. Estamos aqui. Aí sabe o que Jesus fala e que mexe com o meu coração? Jesus fala com eles bem assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Uau! Essa fala de Jesus faz eco com o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz: porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus do céu, ainda que eu não saiba orar como convém, eu tenho um ajudador, o Espírito Santo de Deus, habitando dentro de mim, intercedendo pela minha vida, me ajudando em oração 24 horas por dia. Meu Deus. É por isso que às vezes acontece coisas na nossa vida. E aí você fala: eu não tinha pedido por isso. É por isso que nós podemos dizer que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque nós temos um ajudador que vê além do que nós vemos, que pensa além do que nós pensamos e que sabe o que nós não sabemos. Então Jesus ele está exatamente nessa posição de destaque, mas também de ataque. Depois de 1 ano e meio de ministério. Agora a questão é: como que Jesus resolveu essa questão? Como que Jesus se posicionou diante de tanta agitação? Porque de um lado tinha fama, mas do outro lado tinha ataque. Em outras palavras, Jesus estava no seu momento mais agitado e tenso no ministério. Jesus estava no seu momento mais agitado e tenso no seu ministério. O que ele fez então? Primeira coisa, ele não abandonou o lugar de oração. Vira para o seu vizinho e fala: não abandone o lugar de oração. Não abandone o lugar de oração. Fala de novo: não abandone o lugar de oração. Não abandone o lugar de oração. O Evangelho de Lucas é o evangelho que mais destaca a vida de oração de Jesus. Em Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, Jesus orou logo após o seu batismo. Em Lucas capítulo 5, verso 15 e 16, enquanto a sua fama aumentava, Jesus se retirava para lugares desertos a fim de orar. Em Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os seus 12 apóstolos. Em Lucas capítulo 9, 18, Jesus orou antes da confissão de Pedro que ele era o Cristo. Em Lucas capítulo 9, versos 28 e 29, Jesus orou no Monte da Transfiguração, quando ele foi visto em sua glória. Em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, Jesus estava orando antes dos seus discípulos pedirem para que ele lhes ensinasse a orar.
Em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 14, Jesus contou parábolas sobre oração. Em Lucas capítulo 22, do 39 ao 46, Jesus orou no Getsêmani. Em Lucas capítulo 23, do verso 34 ao 46, Jesus orou na cruz. Em outras palavras, nós temos um Jesus que podemos dizer, Jesus chorou, mas também nós temos um Jesus que nós podemos dizer, Jesus orou. Na verdade, não tem como você continuar muito tempo na corrida cristã sem uma vida de oração. Porque a oração, ela é o oxigênio do cristão. A oração é o oxigênio do cristão. Nenhum grito nessa terra tem o alcance de uma oração. Quando você olha para os heróis da fé nas Escrituras, você vai ver que todos esses homens foram homens de oração. O Salmo 50, verso 15 diz, olha isso daqui. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Essa é a palavra de Deus para o seu povo. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Existe uma promessa de livramento sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Cristo, mas essa promessa só pode se manifestar se nós nos posicionarmos para invocar. O tempo que você perde para murmurar era o tempo que você poderia ganhar para invocar. Invoca-me. Está no dia da angústia? Invoca-me, diz o Senhor. Ao invés de dar voz às sugestões do maligno na sua mente, dê voz às minhas promessas na palavra. Invoca-me no dia da angústia. Se você está no dia da angústia, então é tempo de invocar ao Senhor. Ele é aquele que não te abandona, Ele é aquele que não te decepciona. Ainda que eu passe por um vale de trevas e morte, todavia não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Invoca-me no dia da angústia e eu livrarei. O Salmo 55, verso 17, diz assim, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Pastor, quando eu devo invocar o Senhor? De manhã, meio-dia, à tarde, à noite, antes de dormir, ao levantar, antes de almoçar, depois de almoçar, quando sair de casa, quando voltar para casa, quando chegar no trabalho, quando sair do trabalho, invoca-me e eu o livrarei, invoca-me e eu o salvarei, invoca-me e eu ouvirei a sua voz. A oração é uma das principais atitudes de submissão a Deus. A oração revela a minha submissão. A minha vida de oração revela o meu nível de submissão a Deus. Porque quando eu não oro, eu acho que tudo tem a ver com o que eu faço. Quando eu oro, eu entendo que tudo tem a ver com aquilo que Deus faz. Existe um livro chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar. Um pastor americano, Bill Hybels. Ele diz o seguinte, depois da oração, tudo vira coincidência. Deus nos deu uma arma poderosa, que é a oração. Tiago, no capítulo 4, no capítulo 5, ele vai dizer que Elias era homem como nós. Mas foi esse Elias que orou e fogo caiu do céu. Foi esse Elias que correu mais rápido do que as carruagens de Faraó.
Mas Tiago diz que ele era homem como nós. Então qual era o segredo de Elias? Ele orou com fé. Ele orou com fé. Sabe o que é oração? É você dizer: Pai, eu me submeto à tua vontade. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Realiza aquilo que só o Senhor pode realizar. Porque o meu braço só vem até aqui, mas o teu braço vai até onde eu não consigo imaginar. A oração é o remédio da alma. É uma troca de fardos. Está cansado? Dá uma olhada na sua vida de oração. Está querendo desistir de tudo? Como que anda a sua vida de oração? Você já acorda desesperado para resolver tudo no seu dia? Ao invés de dizer, como o salmista diz no Salmo 128, este é o dia que o Senhor já fez. Esse é o dia que o Senhor já fez. Ao invés de dizer, como o Salmo 3 diz, deitamos, dormimos e nos levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Deitamos, dormimos e nos levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Se não fosse a mão poderosa do Senhor nos sustentando, nós não estaríamos aqui. Esse é o dia que o Senhor já fez, para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Eu não estou dizendo que os dias vão ser mais fáceis, mas vai ser mais suportável. Porque ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Salmo 91, verso 15, outra promessa do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Meu Deus do céu, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Quando você olha para a história da igreja, você vai ver que os grandes homens de Deus sempre foram homens de oração. Homens e mulheres de Deus. Agostinho de Hipona disse, um dos pais da igreja disse, a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. O que isso significa? De manhã a oração abre as portas para que eu avance. De noite a oração fecha as portas para que o inimigo não chegue. Martinho Lutero disse, eu tenho tantas coisas para fazer hoje, que vou precisar passar as primeiras 3 horas em oração. Ninguém fala amém, ninguém fala glória a Deus. Eu gosto da frase de Hudson Taylor, que diz o seguinte, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Fala comigo, quando eu trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Quando eu oro, Deus trabalha. Faz uma cara de profeta para o seu vizinho e fala, aí, quando você ora, Deus trabalha. O interessante é que a Bíblia diz aqui, no versículo 12, que Jesus passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando a Deus. Talvez se a Bíblia falasse que Jesus passou a noite orando, você já saberia que ele passou a noite orando a Deus. Mas por que o Evangelho de Lucas faz questão de dizer, ele passou a noite orando a Deus? Porque quando você ora, você precisa saber com quem você está falando. Sabe por que tem muita gente que não tem fé na oração? Porque não tem fé em Deus. E não tem como você ter fé num Deus que você não conhece. E não tem como você conhecer esse Deus se você não conhecer a palavra dele. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é a revelação da vontade de Deus para nós. Então, quanto mais da palavra você conhece, mais de Deus você conhece. Quanto mais de Deus você conhece, mais confiança você tem. Quanto mais confiança você tem, mais fervor e firmeza a sua oração tem.
que Jesus fez então, pastor? No meio dessa agitação, não abandonou o lugar de oração. Em segundo lugar, diz assim, verso 13: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais também deu o nome de apóstolos. Jesus passou aproximadamente 10 horas em oração. Espera aí. Não precisa me responder. De 0 a 10. Você já sabe onde eu vou chegar. De 0 a 10. Como é que está a sua vida de oração? Pastor, vale saldo negativo? Sabe o que é mais interessante, Gilmar, nesse texto? É que Jesus orou aproximadamente 10 horas para escolher quem ia andar com ele. E se virasse moda esse negócio entre os crentes? Tem gente que não ora meia hora para escolher com quem vai casar. Eu vou continuar falando, hein? Fala para o seu vizinho, 10 horas, irmão, para escolher a amizade. E você não pensa, pode falar. 30 segundos para seguir quem não deve. Imagina se a gente, como filho de Deus, nós começamos a imitar Jesus. E a gente começa a orar, Senhor, tira quem é para tirar. Traz quem é para trazer. Aí você fala assim, traz quem é para trazer. Aí você já imagina já, chegando aquela coisa toda. Aí vem um Pedro, vem um Bartolomeu, vem a caverna de Adulão todinha. Para quem não sabe, a caverna de Adulão era os porqueiros da época de Davi. Mas Davi se tornou o líder desses homens. E esses homens se tornaram no outro livro, os valentes de Davi. Homens que matavam gigantes. Se você não entendeu o poder da companhia, você não entende o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15 diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vou falar isso não. Você não vai falar não. Não vou falar isso não. Não, acho que eles não estão preparados para isso não. Acho que Você sabe que Deus chamou... Pode falar, Luiz? Luiz deixou, então eu vou falar. Você sabe que Deus chamou Abraão. E no chamado de Deus para Abraão, Deus disse, deixa todo mundo, os parentes, deixa tudo. Aí Abraão sai. Só que Abraão falou assim, sobrinho é parente? Não sei, acho que não é. Vou levar. E levou. Levou o Ló. Nem percebi o que eu tinha dito, mas deixa lá. Deus sabe o que faz. E levou o Ló. Sabe o que aconteceu? Eu não vou falar do que Ló fez. Eu vou falar do que Deus não fez. Se você ler com atenção capítulo 12, 13 e 14 de Gênesis, você vai perceber que depois que Ló começou a andar com Abraão, Deus parou de falar com Abraão. Sabe por quê? Porque o nome Ló no hebraico significa véu. Por causa de uma má companhia, Abraão perdeu a perspectiva de futuro que Deus tinha para ele. Às vezes a questão não é que Deus não está falando nada, é que você está andando com pessoas erradas. É por isso que no capítulo 13, verso 14 e 15 vai dizer, depois que Ló se afastou de Abraão, Deus disse.
Ah, tem que ter pelo menos uns 3 crentes me ouvindo aqui nessa noite. Tem coisa que Deus vai dizer. Tem coisa que Deus vai começar a dizer quando você entender que tem gente que não era para estar andando com você. Deus não me responde meu casamento, Deus não me responde, eu quero casar, eu quero tanto, Deus não me responde, Senhor! E Deus fala, para de andar com gente errada primeiro. Porque se eu começar a falar para você tudo que eu tenho para você, você é bobo, você é boba, vai começar a compartilhar com quem não está com você naquilo que eu te criei para viver. Jesus orou para quê? Para escolher quem ia andar com ele. E a Bíblia diz que ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. E os chamou apóstolos. Fala comigo, discípulo, apóstolo. Discípulo, apóstolo. Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é aquele que é enviado. Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é aquele que é enviado. Em outras palavras, não tem como enviar para longe quem não está disposto a aprender de perto. Vou falar mais uma vez. Hoje eu estou empolgado, irmão. Não tem como enviar para longe quem não está disposto a aprender de perto. Sabe o que é mais interessante? É porque algumas pessoas acham que quando Jesus chegou, por exemplo, para Pedro, André, Tiago e João, Mateus, que estava na coletoria de impostos, algumas pessoas acham que quando Jesus chegou e disse, sigam-me, eles do nada começaram a seguir Jesus. Do nada. Mas na verdade, quando você observa a cronologia do texto e dos evangelhos, você vai perceber que quando Jesus chegou a chamar esses homens para o segui-lo, largarem os seus empregos e andarem com ele, esses homens já estavam sendo discipulados por Jesus. Em João capítulo 1, do verso 34 e 35, diz que André era discípulo de João Batista. Fala comigo, André era discípulo de João Batista. Mas aí, certo dia, Jesus apareceu. E João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o que aconteceu? André falou, João, Juan, John, Johan. A gente pode seguir ele então? O João falou, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Porque o verdadeiro discipulador discipula para Cristo, não para si mesmo. Eu acho que você não ouviu o que eu vou falar. Eu vou falar de novo. O verdadeiro discipulador, ele discipula para Cristo, não para ele mesmo. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Se você está discipulando pessoas para você mesmo e não para Cristo, se você está se tornando um bezerro de ouro para alguém, largue essa posição agora. Porque você discipula para Cristo. Ao ponto de quando você vê aquele que você cuidou se aproximando de outro que vai aproximá-lo mais ainda de Jesus, você fala, pode ir. André, Bartolomeu, Pedro, começaram então a andar com Jesus. André falou, Senhor, onde é que o Senhor está ficando? Em João capítulo 1. Jesus falou, venha e veja. Eu não vou te falar agora, porque eu não tenho compromisso com o curioso. Eu tenho compromisso com quem quer andar comigo. Meu Deus do céu. Ei, você nessa noite tem a opção de escolher se você vai continuar um curioso da fé cristã ou se você nessa noite vai escolher andar com Cristo. Ei, você nessa noite pode escolher se você vai continuar um curioso da fé cristã ou se você de fato vai começar a andar com Jesus.
Quem é você aqui nessa noite? Um curioso? Ou alguém que está de fato querendo andar com Jesus? Então esses discípulos, eles agora se colocam debaixo do discipulado de Jesus, mas não em tempo integral. Eles se reúnem com Jesus de vez em quando, mas continuam fazendo os seus trabalhos na rotina. Tanto é que Jesus, antes de chamar Pedro, ele cura a sogra de Pedro. Então eles não são discípulos em tempo integral, são discípulos de meio período. Que tipo de discípulo você é? De tempo integral ou dominical? Então, depois de um tempo de discipulado parcial, Jesus chega até eles e fala: me siga, me siga. É tempo de deixar de ser discípulo em meio período. É tempo de deixar de ser filho em meio período. Eu estou te chamando para um discipulado em tempo integral. Eu estou te chamando a viver as 24 horas do seu dia para mim. Eu estou te chamando para viver os 7 dias da semana para mim. Eu estou me chamando para viver os 12 dias do ano para mim. É tempo de deixar de ser discípulo parcialmente. É tempo de abandonar o discipulado dominical e dizer: eu me entrego por inteiro. E a Bíblia diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Deixando tudo, seguiram a Jesus. Sabe o que essa expressão diz? Sabe qual é o peso dessa expressão? Deixaram tudo e o seguiram. Em outras palavras, não olharam para trás. Não olharam para trás. Não fizeram os cálculos para ver aquilo que iriam perder. Não fizeram a contagem daquilo que iriam renunciar. Simplesmente se levantaram e começaram a seguir Jesus, abandonando a velha vida, abandonando tudo aquilo que os destruía, abandonando tudo aquilo que não agregava, abandonando tudo aquilo que não somava. Não dá para ser discípulo de meio período. E sabe o que é um discípulo de meio período? É quem serve com excelência na igreja, mas na sua rotina, no seu dia a dia, as suas palavras não condizem com o seu discipulado de Cristo, os seus pensamentos, as suas atitudes não condizem com alguém que é discípulo de Jesus. Jesus diz: eu quero que você me siga com todo o seu ser. Eu quero que você me siga com todo o seu respirar. Eu quero ser o dono do seu fôlego de vida. Eu quero ser de fato o Senhor da sua história. Eu quero ser de fato o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família. As suas palavras são minhas, os seus pensamentos são meus, o seu respirar é meu. Esses homens agora começam a andar com Jesus, junto com outros discípulos. E agora que o ministério de Jesus chega nesse ponto de tensão, destaque, fama e perseguição, Jesus diz: não tem como eu continuar sozinho. Eu preciso trazer para perto aqueles que vão dar continuidade ao meu serviço, ao meu trabalho, à minha missão. Jesus então escolhe esses 12 homens como apóstolos. E aí você olha para eles e você fala: como que Jesus escolhe esses camaradas? Eles não tinham entendimento espiritual, eles eram egoístas, eles eram interesseiros, eram orgulhosos, eles não tinham fé, eles não tinham o comprometimento necessário para o tamanho da missão, eles não tinham poder, eram fracos, eram medrosos. E a pergunta que a gente faz é: por que Jesus escolheu homens tão improváveis e incapazes? Homens sem entendimento, homens sem fé, homens sem comprometimento, homens sem poder, homens medrosos. E a resposta para essa pergunta
é para que nós pudéssemos entender o significado das palavras do Senhor para o apóstolo Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É para que nós pudéssemos entender o que Deus disse em Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é aquele que chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus é o Deus de homens e mulheres improváveis. Deus é o Deus de homens e mulheres incapazes. Deus é aquele que pega o desprezado do pó e o coloca no lugar de destaque, para que o seu nome seja glorificado. Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus dos incapazes, para que quando chegarmos onde temos que chegar, a única coisa que vamos dizer é: foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que me trouxe até aqui. Jesus não escolheu 12 homens que estavam prontos. Ei! Jesus não escolheu 12 homens que estavam prontos. Ele escolheu 12 homens que estavam dispostos a segui-lo. 12 homens que estavam dispostos a ser transformados. 12 homens que estavam dispostos a aprender. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele ainda continua fazendo isso. Eu acho que você não viu. Ele ainda continua fazendo isso. Ei, ele não chama os capacitados, ele chama os disponíveis. Ele não chama os capacitados, ele chama os disponíveis. É por isso que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não tenho capacidade em mim mesmo, eu não tenho poder em mim mesmo, eu não tenho comprometimento em mim mesmo, eu não tenho fé em mim mesmo, eu não tenho força em mim mesmo. Mas uma coisa eu tenho: disposição para ouvir a tua voz, disposição para levantar do meu lugar e começar a segui-lo. O impossível não começa com força. Ei, o impossível não começa com força, começa com fé. O impossível não começa com força, o impossível começa com fé. Vira para o seu vizinho e fala: não tem a ver com força, tem a ver com fé. Se você se sente improvável aqui nessa noite, se você se sente improvável, saiba que é exatamente esse tipo de pessoa que Jesus está procurando.